Deus, nós vamos abrir a nossa Bíblia, né? Nós vamos abrir a nossa Bíblia, você em casa e eu aqui, a 12º livro da Bíblia, 2 Reis, capítulo 4, e o verso é 38 a 41. Nós vamos ler aqui: a morte que havia na panela é tirada. Uma das suas obras realizada por Eliseu através de Deus para o povo que o seguia. Então você em casa abra sua Bíblia em 2 Reis, 12º livro da Bíblia, o capítulo 4 e o verso 38, e vamos ler até o 41. E depois nós vamos também ler o 42 ao 44, que é 20 pães satisfazem a 100 homens. Acredito que muita gente não sabia que existia o milagre da multiplicação dos pães também no Antigo Testamento. Todo mundo conhece os milagres feitos por Jesus. A primeira multiplicação dos pães e a segunda, que estão nos Evangelhos. Mas Eliseu já havia realizado o primeiro milagre da multiplicação dos pães, trazendo para os dias de hoje a memória do grande homem que nos deu a graça, a fé, para que hoje nós podemos estarmos aqui mediante suas palavras e seus ensinamentos, poder ser salvo. Mas de antemão vamos cuidar de ler o trecho que fala: a morte que havia na panela é tirada. Após a ressurreição do filho da Sunamita, que Eliseu realizou, ele voltou para Gigal, a cidadezinha de Gigal. E nessa localidade havia muita fome naquela terra. E estando os discípulos do profeta assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo e apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa de colocíneas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conhecia. Depois deram de comer os homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela! O homem de Deus, ó homem de Deus, morte na panela! E não puderam comer. Porém disse Eliseu: trazei farinha. Ele o deitou na panela e disse: tira, come para o povo. E já não havia mais mal nenhum na panela. Então, meus irmãos, nesta manhã, este mal que havia nesta comida mostra justamente nos dias de hoje as nossas fragilidades. Quando a gente não procura estudar, quando a gente não procura ler a palavra de Deus. E a gente que tem vontade de servir a Deus,
se deixa levar por várias conversas que não está em consonância com a palavra. E colocamos nosso corpo, nosso espírito, que está faminto pela palavra de Deus, no aprendizado de outra pessoa sem nenhum conhecimento. E colocamos nosso espírito à morte. Por isso que é importante ler a Bíblia, estudar para ter o conhecimento. E o que é que diz a palavra de 2 Reis, do capítulo 4, do verso 38 a 41? Onde Eliseu removeu o veneno, a morte, de um cozido com farinha durante uma crise de fome. Simboliza a intervenção divina para transformar a morte em vida. Para os dias de hoje, essa passagem traz lições sobre discernimento espiritual, o perigo de influências nocivas e o poder transformador da palavra de Deus. Como eu estava dizendo. Então é justamente isso. Hoje você anda no mundo e cada dia tem uma religião nova. E cada dia nasce um pregador novo. E cada dia há uma maneira de levar a palavra de Deus. E você vai confiar naquele que está ali em cima do púlpito, em vez de você averiguar a Bíblia, em vez de você procurar ler a Bíblia, pedir a Deus e ao Espírito Santo discernimento para que o dom da sabedoria, do conhecimento venha sobre cada um de nós. Porque nós somos feitos por Deus e dado a nós dons. Todos nós temos, bons, mas todos temos. Não, ninguém é melhor do que ninguém para que não tenha os dons de Deus. Mas é preciso que a gente desenvolva o dom que Deus deu a gente. Jesus faz a parábola dos talentos, mostrando que cada um, a um deu 5, a outro deu 10, a outro deu 1, e multiplicaram. E só um que ganhou 1, guardou e não desenvolveu, não multiplicou. Então isso se reflete a cada dia que através da palavra de Deus, da Bíblia, quando você lê, Deus vai te dar mais desejo de você ler cada dia. Deus, o Espírito Santo vai te dar o entendimento da palavra. Porque eu costumo sempre dizer aqui, nenhum dos profetas era teólogo, sociólogo, não tinha nenhum curso profissionalizante para conhecer a palavra de Deus. Mas quem fazia eles escrever 40 escritores que Deus colocou, se eles não tinham nenhuma profissão desse tipo teológico? O próprio Deus, o Espírito Santo, que por intermédio do homem escreveu os livros que hoje nós lemos e por eles aprendemos. Porque quando a gente vem falar da palavra de Deus, o que é que a gente pede em nosso coração? Que o Espírito Santo ocupe o nosso lugar e fale por nós. Porque nós também não temos o conhecimento profundo da palavra. Mas o Espírito Santo pode fazer você falar, pode fazer você revelar o que é oculto. Então é importante que a gente leia a Bíblia, para que a morte que estava na panela possa ser tirada. A farinha representa o quê? A farinha representa a fé, a procura pela verdade. E quando você encontra a verdade, você se liberta daquilo que pode levar você à morte. De um cozido com farinha durante uma crise de fome simboliza a intervenção divina para transformar a morte em vida. Para os dias de hoje, essa passagem traz lições sobre discernimento espiritual, o perigo de influências nocivas e o poder transformador da palavra de Deus. Discernimento nas influências. Explicações para os dias de hoje. Discernimento nas influências.
O perigo do cozido, a morte na panela, representa venenos sutis que aceitamos em nossas vidas, como doutrinas falsas, conteúdo tóxicos nas redes sociais ou opinião que desviam da verdade bíblica. É um alerta para não aceitar tudo que é oferecido pelo mundo como inofensível. A farinha como antídoto, a palavra de Deus é a palavra de Deus. A farinha jogada por Eliseu na panela simboliza a palavra de Deus, que é pura e capaz de neutralizar o veneno, que é o erro. E a necessidade de temperar nossas vidas com a verdade bíblica para remover o que é tóxico. Aqui, mais uma vez, a gente vê aqui que é justamente isso que nos dias de hoje acontece. Hoje os surgimentos das religiões, em sua maioria, não estão preocupados em levar você à verdade. Não está preocupado em levar o conhecimento da Bíblia. Não tem aquele desejo que você aprenda a palavra de Deus, porque na hora que você aprender o que diz a palavra através da Bíblia, você se afasta de muitas religiões que não mostram verdadeiramente o propósito de servir a Deus. Mas a palavra também vai dizer nos evangelhos, nos livros nas cartas paulinas, que haveria os falsos profetas, os falsos evangelizadores, aqueles que se colocam no lugar de Deus, como se fosse Deus. Isso é lógico que está acontecendo já nos dias de hoje. Mas o que a gente precisa é ler a Bíblia, conhecer a palavra, se possível, reunir em grupos para estudar a palavra, para que não seja ela distorcida do sentido verdadeiro. A gente deve ter a preocupação da gente servir a Deus em perfeição. Porque se a gente nos deixa levar por uma congregação ou uma igreja que leva aquela mensagem ali de forma distorcida, mas você não tem o conhecimento da palavra e você segue, você está com a morte dentro da panela que é o seu coração. Então você está caminhando para o abismo porque você não conhece a palavra. Então é importante que você tire a dúvida daquela pregação ali no púlpito ou daquela mensagem levada. Você tire a realmente esclarecimento do que foi falado, se está correto, se não está, porque a Bíblia é a nossa carta que nos faz seguir e viver o ensinamento de Jesus e servir a Deus. Então, nesta manhã, o que é que a gente precisa? A gente precisa obedecer. Obedecer significa que a gente precisa ler a Bíblia. E ler a Bíblia a gente vai pedir ao Espírito Santo o entendimento. E o Espírito Santo vai nos dar. Porque ele vai ver em nosso coração o esforço que estamos fazendo para aprender e ser obediente. O que pode acontecer quando você usa a farinha para tirar a morte da panela? Remove o que é tóxico. Intenção não garante segurança. O texto diz que ervas venenosas foram colhidas para alguém que não sabia o que eram. Ingenuidade. Mas o perigo foi real. Aplica-se hoje a ideia de que seguir caminhos populares
ou atraente sem verificar sua base espiritual pode trazer consequências graves. Intervenção em tempos de fome. O milagre ocorre em um contexto de escassez e fome. Isso reforça que mesmo em momentos de crise financeira ou emocional, Deus pode suprir e proteger. A ação de Eliseu, o papel do líder da palavra. Assim como Eliseu agiu para corrigir o erro, a aplicação é buscar a orientação correta, espiritual, e corrigir o curso da vida através do arrependimento e da aplicação da palavra. Então, aqui, nesta primeira parte, o que é que nos traz? Nos traz o entendimento que a gente pode sim congregar em qualquer igreja que você tocar no seu coração. Mas é preciso você analisar a base do ensino daquela congregação que você participa, se ela segue os rudimentos da palavra de Deus, se ela segue o ensinamento correto, se ela segue os ensinamentos que Jesus deixou para nós. Certo? Porque diante de tantas religiões hoje no mundo, em que a gente sabe que Jesus não deixou nenhuma, Jesus mandou os seus discípulos irem e pregar a todos os lugares o Evangelho, levando a palavra dele. Mas hoje são milhões e milhares de religiões, e cada dia aparecendo mais uma. E as intenções a gente vê todos os dias quais são dessas religiões, na sua maioria. Mas aí, o culpado dela crescer, estar grande, é nosso.